Ok, vamos verificar aqui agora como foi construída a tela tipo de documento, ok? Então eu tenho aqui no pacote com T2T RPG de cliente a classe aqui tipo documento grid. Vamos abri-la aqui. Aqui está, ok? Bem, da mesma forma que nós definimos para este frame o layout grid bag layout, tá? Lembrando aqui também que aqui no código fonte nós devemos alterar o tipo de, aliás, qual classe este formulário se estende, ok? Ele tem que estender aqui ao internal frame aqui do pacote org OpenSwing Swing MDI Client, ok? Da mesma forma lá que nós criamos aqui o documento grid, nós temos aqui que criar aqui um novo, vamos aqui em outro, formulários Guy Swing, formulário J Internal Frame, ok? Ao criar esse documento, a primeira coisa que você deve fazer é já entrar aqui no código fonte e alterar para Internal Frame, ok? Aqui nós temos dois JPanels e um Grid Control, ok? Nesse JPanel aqui nós temos aqui o título da janela, certo? Aqui neste outro JPanel nós temos os botões, no caso aqui um Insert Button, um Edit Button, um Delete Button, um Save Button, um Reload Button, um Filter Button e uma barra de navegação, ok? Aqui na nossa Grid Control nós temos aqui os atributos lá do tipo de documento, né? Então temos aqui o código, o nome do tipo de documento e o tamanho máximo aqui deste tipo de documento, ok? Vamos verificar aqui as propriedades dessa nossa grid control. Aqui nós temos que setar aqui o atributo value object class name. Nós setamos aqui como a classe com.t2t-irp de Java tipo documento VO, ok? Selection mode dela, da mesma forma que nós fizemos lá na tela de documento grid, nós definimos aqui para ser selecionado apenas um registro por vez, ok? Então o usuário não vai conseguir selecionar mais de um registro aqui nessa tela de tipo de documento. Nós definimos aqui que o Save Button dessa grid é o Save Button 1, o Reload Button é o Reload Button 1, que é este botão aqui, o Navigate, ou aqui o Navbar, é o Navigator Bar 1, que é esta barra de navegação, ok? O Insert Button é este Insert Button aqui, ok? A Function ID desta Grid Control aqui será tipo documento, ok? Filter Button é este botão aqui, que é o botão Filter Button 1. Delete Button é o botão Delete Button 1, certo? E o layout que foi definido aqui para esta grid control foi o flow layout, ok? Definimos aqui que o alinhamento deste layout será à esquerda, então ao adicionar aqui os componentes eles serão alinhados à esquerda. Da mesma forma foi realizado aqui com o layout do JPanel 2, então todos os componentes estão alinhados à esquerda, e também para o JPanel 1, ok? Aqui neste formulário, neste internal frame, foi definido aqui o grid bag layout, ok? Vamos aqui no código fonte. Nós aqui criamos um objeto do tipo server grid data locator, ok? E chamamos de data locator. E no método construtor desta classe, nós incluímos aqui um parâmetro para ser informado, que no caso aqui será um
tipo documento grid controller, que é esta data aqui, ó. Aliás, esta classe aqui, tipo documento grid controller, que está aqui no pacote com T2T RPGED cliente, ok? Aqui ele chama o método initComponents, que é o método padrão lá que o NetBeans cria para poder inicializar aqui os objetos desta classe, ok? Então nós iremos aqui realizar a seguinte alteração aqui nessa classe. Vamos aqui, o grid data control 1, nós vamos setar o controller dele, que será o controller informado aqui no parâmetro, ok? Vamos setar também o grid data locator, que no caso é o data locator que nós criamos aqui. E vamos setar aqui o server method name, que será load tipo documento grid, ok? Então aqui a classe de ação dele lá no servidor será aqui tipo documento grid load action, ok? Então aqui nós criamos também aqui o método reload data. Nós apenas iremos fazer aqui um reload lá no nosso grid control, ok? Vamos aqui então verificar aqui a classe tipo documento grid controller, que é o controller desta grid aqui, ok? Nós temos aqui um objeto chamado tipo documento grid, certo? Chamei ele aqui de grid. Nós temos o construtor dessa classe, que nós instanciamos aqui um tipo documento grid, certo? E adicionamos esta tela ao nosso MDI frame, lá que é a tela principal lá do sistema, ok? Aqui nós temos 3 métodos: insert records, update records e delete records, ok? Ao clicar aqui no botão aqui desta tela tipo documento, no botão de inserção, qual execução será chamada, né? Qual método será chamado? Então aqui na classe tipo documento grid controller, que é o controller daquela tela ali, daquele grid control, irá chamar este método aqui, insert records, ok? Então ele vai executar lá aqui lá a classe de ação insert tipo documento grid. Vamos verificar aqui qual a classe que está sendo executada. Aqui está o tipo documento grid insert action, ok? Então, ao inserir um registro, ele vai passar este parâmetro aqui para a gente, que é o new value objects. E aqui nesta classe, ele vai realizar a inserção de um tipo de documento. Aqui está o nome lá do método servidor, ok? E aqui o método execute command, nós iremos aqui primeiramente criar um objeto do tipo list, certo? E vamos fazer um cache aqui do que foi informado aqui como parâmetro lá no método, na classe tipo documento grid controller, ok? Que é esse array list aqui, que foi informado, certo? Aqui nós criamos um objeto do tipo documento VO, da classe tipo documento VO, e pegamos o primeiro objeto desta classe, ok? Aqui nós realizamos uma conexão ao banco, buscamos lá uma sessão de conexão com o banco e realizamos aqui um save lá no banco, né? Nós iremos salvar os dados do banco, ok? Essa tela aqui de tipo documento grid,
ela não tem uma tela de detalhe. Então, quando você clicar aqui no botão de Insert, de inserção, você irá informar os dados aqui na própria grid, ok? Então, e aí, quando você clicar aqui no botão de Insert, ele vai habilitar aqui para você o campo nome e o campo tamanho máximo. Você vai informar os dados e logo após clicar aqui no botão Save. Então, ao clicar nesse botão Save, é que ele vai executar o método ali de Insert Grid, ok? Aqui é a classe Load Action. Aqui está. Então ele vai lá selecionar, buscar os dados que você informou e salvar no banco de dados, ok? Aqui na classe, na tabela tipo documento, aqui nós temos apenas um registro, ok? Então vamos voltar aqui na tela tipo documento grid, aliás, na tipo documento grid controller. Aqui nós temos um outro método, update records. Quando será chamado este método aqui? Aqui na tela tipo documento grid, será chamado quando você clicar aqui no botão de edição, que é um edit button, alterar algum atributo aqui de algum registro, ok? E clicar aqui no botão para salvar. Então ele vai aqui chamar este método update records e este método irá chamar aqui um método lá no servidor chamado update tipo documento grid, que estará aqui no pacote T2TI servidor, que é aqui o tipo documento grid update action, ok? O que essa classe irá fazer? Ela irá salvar os dados daquele tipo documento. Da mesma forma lá como na inserção, ele vai buscar lá o objeto que está sendo realizado lá a alteração, ok? O tipo documento VO, está sendo realizada a alteração, e vai fazer um update dos dados desse tipo documento, ok? Aqui está o nome do método no servidor que ele irá chamar, update tipo documento grid, certo? Vamos voltar ali na classe documento grid controller, tipo documento grid controller. Temos aqui um método também, delete records. Ele vai chamar aqui, lá no servidor, o delete tipo documento grid, ok? E quando é chamado esse método delete records, aqui na classe tipo documento grid, quando você selecionar aqui um tipo de documento e clicar aqui no botão delete button, ok? Esse delete button 1 aqui. Então ele irá chamar este método delete records e aqui no servidor a classe de ação para este método é tipo documento grid delete records, ok? Aqui está o nome dessa ação no servidor, delete tipo documento grid. Aqui ele irá pegar da mesma forma aqui como no nosso grid controller está definido para ser selecionado apenas um tipo de documento por vez, então nós iremos apenas buscar o primeiro objeto deste array list que está sendo informado aqui no nosso método, ok? Então buscamos lá o objeto inicial deste array list, que é um tipo de documento VO, certo? Buscamos aqui uma seção com um banco e realizamos e apagamos o registro no banco de dados, ok? Bem, desta forma, vamos ver aqui também os atributos dessas colunas aqui, né? Essa aqui é uma coluna que é do tipo inteiro, integer column. Vamos ver aqui as propriedades que foram setadas para essa coluna. Aqui nós definimos aqui o nome, né?
Definimos aqui que ela não é, que é uma coluna requerida, certo? Aliás, definimos que ela não é requerida. O que, que significa isso? O usuário não precisa informar o dado para essa coluna quando for salvar algum registro. Por quê? Porque aqui no banco de dados, essa coluna ID ela é uma coluna do tipo auto-incremento. Ok? Vamos verificar aqui no diagrama do banco. Aqui ele um auto incremento. Então o usuário não irá precisar informar ali o código do documento. O próprio banco irá criar este campo. Ok? Então aqui um atributo que foi definido aqui também para esta coluna, que é o ID lá do tipo documento VO. Aqui para a coluna nome, que é uma text column, foi definida aqui a column name como nome, ok? Definimos aqui que ela será editável quando a grid estiver no modo de edição e será também editável quando a grid estiver no modo de inserção. Da mesma forma que para esta coluna tamanho máximo, ok? Então essa será editável no modo de inserção e no modo de edição. E a coluna aqui que ela está vinculada é tamanho máximo, ok? Dessa forma, então, mostramos aqui o funcionamento, aliás, como foi realizada a construção da tela tipo documento.